Eu nunca imaginei que uma estrada de terra, coberta pela poeira vermelha do interior, seria o cenário do meu renascimento. Naquele dia eu caminhava sem destino, com uma mala velha batendo contra minha perna e um silêncio apertado dentro do peito. Eu fugia de lembranças que ainda queimavam, tentando acreditar que algum lugar do mundo ainda guardava espaço para mim. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e, pela primeira vez em meses, meu coração desacelerou. Quando ouvi risadas infantis ao longe, parei. O som me atravessou como uma luz inesperada. Duas meninas surgiram correndo, cabelos soltos, pés ligeiros, vestidos manchados de barro, como quem carrega a liberdade nos próprios passos. Não me conheciam, mas me olharam com uma curiosidade tão limpa que minhas defesas estremeceram. Elas se aproximaram como se eu fosse alguém importante, alguém digno de um sorriso. "Moça, você tá perdida?" perguntou a menor, segurando minha mão com uma confiança que eu já tinha esquecido como era sentir. Eu não soube responder. As lágrimas vieram antes das palavras. Foi ali, diante de duas meninas desconhecidas, que percebi o tamanho da minha solidão. Elas me contaram que moravam na fazenda grande depois da porteira. O pai, um fazendeiro viúvo conhecido por sua seriedade, cuidava delas com o esforço de quem tenta preencher ausências que nunca deixam de pesar. O convite veio como um sopro de misericórdia. "Vem com a gente. O papai ajuda. Eu poderia ter recusado. Poderia ter continuado minha fuga. Mas algo nos olhos delas me chamou para um tipo de amor que eu nunca tinha vivido. Um amor simples. Um amor sem exigências. No fim daquela estrada, eu descobriria que o pedido inocente de duas meninas não apenas me ofereceria abrigo, mas curaria feridas que nem eu mesma tinha coragem de encarar. Eu me chamo Helena. E antes de colocar os pés naquela fazenda distante, eu acreditava que minha história estava condenada a terminar em silêncio. Nasci e cresci em Ituverava, uma cidade pequena do interior, onde todo mundo sabe o nome do vizinho e o cheiro do café se espalha pelas janelas antes mesmo do sol subir. Cada rua guardava lembranças da minha infância, da minha juventude e, por fim, das escolhas que me quebraram. Eu deixei minha casa depois que perdi minha mãe e, pouco tempo depois, o homem com quem achei que construiria uma família. Ele não suportou as crises de luto que me sufocaram, nem a dor que me tirou o brilho. Abandonou-me com palavras duras e promessas rasgadas. A sensação de fracasso me acompanhou por meses, arrastando minha alma pelo chão. Eu me tornei uma sombra de mim mesma. Foi por isso que, naquela manhã, segui sem rumo pela estrada de terra que ligava um bairro rural ao outro. Eu só queria fugir do peso da cidade e de mim. Mas a vida tem modos estranhos de nos alcançar quando decidimos abandonar tudo. Ela fez isso através de duas meninas que surgiram como um raio de sol na minha escuridão. Elas correram até mim com uma alegria que não combinava com o silêncio daquela estrada. Ao me tocarem, trouxeram algo que eu não lembrava como era sentir: pertencimento. A fazenda delas ficava logo depois da porteira, cercada de mangueiras frondosas e um casarão antigo, onde cada parede carregava histórias de quem já viveu demais. O pai delas, Samuel, cuidava da propriedade com mãos calejadas e um coração que tentava guardar força, mesmo depois da perda da esposa. Eu não sabia, mas aquele encontro mudaria todo o meu destino, e a simplicidade daquelas crianças se tornaria o remédio para dores que eu escondia até de mim. Quando atravessei a porteira da fazenda pela primeira vez, senti como se estivesse entrando em outro tempo. O terreno imenso parecia respirar uma paz antiga, daquelas que a gente só encontra no interior profundo. O canto das seriemas, o cheiro de capim molhado pela neblina da manhã e o barulho distante de um riacho formavam uma melodia que contrastava com a tempestade que eu carregava dentro de mim. As meninas, Laura e Esther, corriam à minha frente como se me levassem para casa, mesmo sem saber quem eu era. A casa grande surgiu logo depois de um corredor de mangueiras frondosas. As folhas balançavam com o vento leve, como se acenassem boas-vindas.
O alpendre tinha cadeiras de madeira gastas pelo tempo, e um vestido infantil pendurado no varal balançava como um aceno silencioso de quem já vivera muito ali. Meu coração apertou. Fazia tanto tempo que eu não via um lar que exalasse vida. O pai delas apareceu na porta. Alto, ombros largos, expressão séria. Samuel tinha o semblante de quem carrega responsabilidades demais, mas os olhos... os olhos denunciavam cansaço e bondade. Ele secou as mãos no avental de couro e me olhou com a cautela típica de quem tem filhas pequenas e não pode confiar em qualquer estranha. "Quem é você, moça?" perguntou sem grosseria, mas com firmeza. Antes que eu conseguisse me explicar, Esther segurou minha mão e anunciou como se eu fosse um presente enviado pela manhã. "Papai, encontramos ela perdida na estrada." O olhar dele suavizou por um instante. Engoli em seco e respondi. "Meu nome é Helena. Eu só precisava descansar um pouco. Não queria incomodar." Samuel me estudou por alguns segundos que pareceram longos. Depois abriu espaço para que eu entrasse. Não havia desconfiança, mas havia prudência. E havia algo mais. Um silêncio respeitoso, quase compassivo, que me deu coragem para atravessar o limiar da porta. A cozinha cheirava a pão quente. Algo tão simples, mas que atingiu uma parte minha que eu achava morta. Eu não sentia cheiro de pão saindo do forno desde antes de perder minha mãe. A lembrança veio tão forte que precisei respirar fundo para não chorar. "Sente-se", disse Samuel, puxando uma cadeira de madeira pesada. "As meninas vão pegar água para você." Laura saiu correndo, rindo, enquanto Esther me observava com olhos atentos, como quem reconhece uma dor que não sabe explicar. "Você tá triste?" ela perguntou, tocando meu braço com delicadeza. As crianças sempre enxergam o que os adultos tentam esconder. "Um pouco", respondi, com um sorriso quase invisível. Ela assentiu como se entendesse tudo, e talvez entendesse mesmo. Samuel colocou uma caneca de café diante de mim. A fumaça subia devagar, desenhando espirais que pareciam conversar com minha alma cansada. "Se quiser contar o que aconteceu", ele disse sem insistência. Eu não consegui. Ainda não. A ferida era funda demais, e a vergonha era uma sombra que me acompanhava como uma corrente. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o galope de um cavalo cortou o silêncio. Um dos peões chegou esbaforido para avisar que o curral precisava de reparos urgentes. Samuel levantou-se de imediato. "Meninas, cuidem da moça, eu volto logo." E foi. As duas se sentaram ao meu lado, como se me adotassem naquele instante. Começaram a mostrar desenhos feitos com lápis de cor, me contando histórias da mãe que já tinha partido, das noites em que sentiam saudade, das rezas que faziam antes de dormir, pedindo para que Deus enviasse alguém que preenchesse o vazio que elas não sabiam nomear. A cada palavra, algo dentro de mim ia se quebrando e se reconstruindo. Laura, a mais velha, segurou minha mão e perguntou: "Você pode ficar até amanhã? A gente gostou de você." Eu não tinha destino. Não tinha ninguém me esperando. E pela primeira vez em meses, senti que Deus podia estar abrindo uma porta. "Posso", respondi com a voz embargada. Esther bateu palmas, sorrindo com o tipo de alegria que ilumina qualquer lugar. Naquele instante, sem que eu percebesse, aquelas duas meninas iniciavam a cura que eu jamais imaginaria. Elas não fizeram perguntas sobre meu passado, não exigiram explicações, apenas me ofereceram presença. Algo que eu não recebia há muito tempo. O sol começou a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja profundo. Laura encostou a cabeça no meu ombro. Esther bocejou, cansada após tanto correr. Eu as abracei como quem abraça um pedaço da própria alma que voltou para casa. E percebi que talvez Deus tivesse me levado àquela fazenda porque Ele sabia. Eu precisava delas tanto quanto elas pareciam precisar de mim. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café recém-passado e o som de galinhas ciscando no terreiro. O quarto onde dormi era simples, mas acolhedor. Janela de madeira antiga, cortina de renda bordada pela mãe das meninas e uma colcha florida que lembrava a casa da minha avó em Ituverava. A luz suave da manhã atravessava o tecido, desenhando arabescos no chão de tábuas. Senti uma paz que há muito não experimentava. Por um segundo, meu coração acreditou que aquele lugar era seguro.
Quando desci, Samuel já estava na cozinha, mexendo uma panela de leite enquanto as meninas comiam pão com manteiga. Ele ergueu os olhos quando me viu. "Dormiu bem, Helena?" "Como há muito tempo não dormia", respondi com sinceridade. Ele assentiu e colocou outra xícara de café à minha frente. Havia algo na expressão dele que não era curiosidade, era respeito. E esse respeito, vindo de um homem que mal me conhecia, me tocou profundamente. As meninas animadas já queriam me levar para ver tudo: o curral, a horta, o pomar, o rio onde nadavam no verão. Enquanto caminhávamos, percebia o quanto eram livres naquele ambiente, mesmo carregando a saudade da mãe. Laura caminhava com passos firmes, como se tentasse assumir responsabilidades maiores do que sua idade. Esther, por outro lado, tinha uma sensibilidade rara. Qualquer sentimento que passava por mim, ela captava no mesmo instante. Caminhamos até o pomar. O cheiro das laranjeiras, misturado à brisa fresca da manhã, fez meu peito vibrar de uma forma que eu não conseguia explicar. Laura subiu numa pedra, apontou para um ponto mais distante da fazenda e disse: "Lá é onde a mamãe gostava de sentar para conversar com Deus." Senti um arrepio. "Vocês vão lá sempre?" perguntei. "Às vezes", respondeu Esther. "Mas ultimamente está difícil. A gente precisa de alguém para levar a gente." Eu entendi o que aquelas palavras carregavam. Saudade presa em pequenas rotinas. E, ao mesmo tempo, vi nos olhos delas uma expectativa que receio não saber se podia cumprir. "Se quiserem, posso levar vocês", falei, engolindo o medo de me envolver demais. As duas abriram um sorriso largo, tão sincero, tão puro, que meu coração quase tropeçou. Seguimos juntas. O caminho era ladeado por árvores antigas e um chão coberto por folhas secas. O canto dos pássaros preenchia o silêncio que, pela primeira vez, não me machucava. Quando chegamos ao local onde a mãe delas costumava rezar, encontrei um banco de madeira sob uma árvore enorme, cujos galhos pareciam braços abertos. As meninas se sentaram e eu me sentei entre elas. O silêncio ali não era vazio, era acolhedor. "Você acredita que Deus escuta tudo?" perguntou Laura, olhando para o céu. "Acredito", respondi, sentindo minha voz firmar como se reencontrasse algo esquecido. Às vezes ele responde em silêncio. Às vezes responde através das pessoas. Esther apoiou a cabeça no meu ombro. Laura segurou minha mão. Ficamos ali por alguns minutos que pareciam eternos. E pela primeira vez desde a morte da minha mãe, consegui fechar os olhos e simplesmente sentir. Quando voltamos para casa, Samuel estava na varanda, consertando uma sela. Ele levantou o olhar e pareceu notar algo em mim. Talvez a leveza, talvez o brilho que eu já nem lembrava que tinha. "As meninas gostam de você", disse, ajustando a fivela. "E faz tempo que eu não vejo elas tão alegres." Respirei fundo. "Elas têm um coração enorme. É impossível não gostar delas." Samuel me observou por um instante antes de guardar a sela. Depois, falou de um jeito simples, mas carregado de significados. "Se quiser ficar mais uns dias, posso oferecer trabalho enquanto isso. A fazenda sempre precisa de mãos." Meu peito apertou. Eu não tinha nada lá fora. Nada além de lembranças que doíam. E ali havia vida. Havia oportunidade. Havia cura começando a acontecer sem que eu tivesse pedido. "Eu aceito", respondi com a sensação de estar dando o primeiro passo em direção a algo novo. As meninas vibraram correndo para me abraçar. E naquele abraço, eu percebi que aquela fazenda, com toda a sua simplicidade, estava costurando os pedaços que eu achei que jamais voltariam ao lugar. A vida na fazenda tomou um ritmo que meu coração parecia conhecer desde sempre, como se tivesse estado adormecido dentro de mim. Acordar cedo, ouvir os galos, sentir a brisa fria da manhã batendo no rosto e colocar as mãos no trabalho, tudo isso se tornou um remédio inesperado. Samuel me ensinou a cuidar dos bezerros mais novos, a separar o leite fresco e a alimentar as galinhas. As meninas corriam pelo quintal rindo, livres, e cada riso delas tinha o poder de abrir mais um espaço dentro do meu peito. No segundo dia de trabalho, percebi que a fazenda não era apenas bela, era uma responsabilidade pesada. As cercas precisavam de reparo constante,
O curral exigia a atenção diária e havia contas para pagar, funcionários para orientar e imprevistos que surgiam sem aviso. A força de Samuel, tanto física quanto emocional, me surpreendia. Ele carregava a fazenda e as filhas como quem carrega o mundo sem reclamar. Certo fim de tarde, estávamos recolhendo ferramentas quando uma chuva inesperada caiu, grossa, pesada, como aquelas tempestades que só o interior conhece. Corremos até a varanda e ficamos ali, observando a água lavar a terra e os telhados. Essa chuva veio cedo, comentou Samuel, apoiando a enxada no canto. Deve desgastar o terreno. Amanhã vamos ter trabalho dobrado. Parece que tudo aqui depende do céu, né? Perguntei. Ele sorriu com o canto da boca. No interior, tudo depende de Deus. A gente só aprende a lidar com o que Ele manda. Havia algo reconfortante nessa frase. Algo que se encaixava no meu próprio processo de cura. Enquanto a chuva caía, Esther veio correndo e agarrou minhas pernas, assustada com os trovões. Instintivamente, peguei-a no colo, como se fosse natural. Era impressionante como ela buscava meu abraço com tanta confiança. E como esse gesto simples despertava em mim um instinto materno que eu pensei que jamais teria coragem de sentir de novo. Laura, a mais velha, apenas observava. Ela tinha um olhar profundo, de quem enxerga mais do que diz. Com o tempo, percebi que Laura guardava dentro de si a responsabilidade de proteger a irmã e o pai. E talvez, ao me ver ali, segurando Esther, ela estivesse avaliando se eu era digna daquela confiança. Helena, ela disse, limpando o rosto molhado da chuva. Você vai ficar por muito tempo? A pergunta me atingiu como uma flecha. Eu não tinha um destino traçado. Não tinha casa. Não tinha ninguém esperando por mim. E pela primeira vez, senti vontade de ter. Mas ainda havia medo. Medo de decepcionar aquelas crianças, de não ser suficiente, de repetir erros que eu ainda carregava como feridas abertas. Eu ainda não sei, respondi com honestidade. Mas por enquanto eu estou aqui. Ela assentiu devagar, e naquele simples gesto senti que estava recebendo uma permissão silenciosa para permanecer. Nos dias seguintes, uma nova rotina se criou. Eu acordava mais cedo que todos e preparava café para a equipe da fazenda. Samuel aparecia logo depois e sempre havia um momento breve em que nossos olhos se encontravam antes do dia começar de verdade. Não era romance ainda. Era reconhecimento. Era como se ele enxergasse a força que eu tentava reconstruir e, ao mesmo tempo, me oferecesse espaço para florescer sem pressa. As meninas, cada vez mais próximas, começaram a me contar detalhes sobre a mãe, sobre a forma como ela penteava seus cabelos, como fazia bolo de milho nas tardes frias, como sentava na varanda com Samuel para ler a Bíblia antes de dormir. O amor daquela mulher ainda morava ali, e de algum modo eu sentia que precisava honrar esse espaço com cuidado. Certo dia, enquanto caminhava pelo pomar, encontrei uma fotografia pendurada em um prego enferrujado, presa na parede externa do depósito. A imagem mostrava Samuel e a esposa num dia de festa, abraçados, radiantes. Era impossível não sentir respeito por aquela história. Quando Samuel me viu olhando a foto, aproximou-se. Ela era a alma da casa, disse, com uma voz baixa que carregava saudade. Depois que partiu, tudo ficou mais quieto. As meninas sentiram muito. Olhei para ele e respondi. Elas têm muito dela, na doçura e na força. Samuel respirou fundo. Depois disse algo que me tocou como um sopro quente dentro do peito. E você trouxe luz de novo? Fiquei sem fala. Não pelo elogio, mas pela forma sincera como foi dito. Era como se ele enxergasse não só o que eu mostrava, mas o que eu tentava esconder. A chuva daquela semana cessou, mas dentro de mim algo continuava mudando. A fazenda já não era apenas um abrigo temporário. Era o cenário onde Deus começava a reconstruir a minha alma. E eu ainda não entendia, mas aquelas duas meninas eram o fio que ele escolheu para costurar tudo de volta. O quarto mês na fazenda chegou sem que eu percebesse. O tempo ali parecia seguir outro ritmo, mais lento, mais humano, mais carregado de significados. Cada amanhecer tinha o cheiro de esperança.
Cada entardecer trazia uma paz que eu não lembrava que podia existir. Eu já fazia parte das rotinas. Ajudava na ordenha, preparava comida para os peões, organizava a casa, estudava com as meninas à tarde e lia histórias para elas antes de dormir. A fazenda deixou de ser um abrigo e se tornou um lugar onde minha alma encontrou repouso. Mas nem tudo era leve. Aquele período também trouxe desafios que testaram minha coragem e minha fé. Certa manhã, enquanto eu atravessava o pasto com Samuel para verificar um bezerro recém-nascido, ele caminhava ao meu lado em silêncio profundo. O vento levantava a poeira do chão e o sol já começava a queimar com força. Helena, ele começou com a voz embargada. Preciso te contar algo. Parecia sério. Parei de caminhar esperando. Recebi uma proposta de venda da fazenda. Meu coração gelou. Venda! Repeti, tentando esconder o impacto. As contas acumularam desde a doença da minha esposa, explicou sem esconder a dor. Eu fiz de tudo para manter isso aqui de pé, mas as dívidas são maiores do que eu consigo enfrentar sozinho. Fiquei sem voz. Aquela fazenda não era apenas terra. Era a memória viva de uma família inteira. Era o cenário onde duas meninas encontraram abrigo e onde eu, pela primeira vez, encontrei cura. A simples ideia de perder tudo aquilo me fez sentir um medo que eu não reconhecia. E o que você vai fazer? Perguntei, sabendo que a resposta poderia mudar o destino de todos nós. Samuel passou a mão pelos cabelos num gesto cansado. Não sei, tenho medo de falhar com elas, disse, olhando para o horizonte. Mas não consigo lutar sozinho. Aquela palavra, sozinho, ecoou dentro de mim. Eu sabia exatamente o peso de ser sozinho no mundo, e não conseguia aceitar que essa dor também recaísse sobre ele, sobre elas. Você não está sozinho, falei, antes mesmo de pensar. A fazenda é nossa responsabilidade agora. Minha também. Eu quero ajudar. Ele desviou o olhar surpreso. Helena, você não deve carregar isso. Já fez muito ficando aqui. Não fiz nada perto do que vocês fizeram por mim, respondi, com sinceridade crua. Se eu voltei a acreditar na vida, foi por causa dessa casa, dessas meninas e de você. O silêncio que nos envolveu não era constrangido. Era cheio de significado. Samuel respirou fundo, como quem recebe uma força que não sabia que precisava. Show, obrigado, disse com a voz trêmula. Eu não sei o que Deus tem preparado, mas talvez você faça parte do plano que eu venho pedindo há meses. Senti meu peito se abrir em calor. Talvez, sem perceber, Deus estivesse costurando nossos destinos muito antes de entendermos. A situação financeira piorou nas semanas seguintes. O preço do leite caiu, a ração subiu e 2 tratores quebraram no mesmo mês. A fazenda parecia desmoronar aos poucos. As meninas notaram meu semblante preocupado e começaram a me perguntar com frequência. A gente vai perder nossa casa? Meu coração apertava sempre que ouviam isso. Enquanto tivermos fé, nada está perdido, eu respondia, mesmo com medo. Numa noite especialmente difícil, sentei no banco onde a esposa de Samuel costumava rezar. A lua estava alta, iluminando as folhas da árvore como prata. As lágrimas vieram, silenciosas. Eu pedi força, direção, uma resposta. Enquanto chorava, senti 2 braços pequenos me abraçarem. Laura e Esther tinham me seguido. Helena, você não pode desistir, Laura disse com uma maturidade que cortava a alma. A mamãe sempre dizia que Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. Esther completou com a voz doce. Se você ficar com a gente aguenta tudo. Eu, que fui acolhida por elas, estava sendo sustentada novamente por um amor simples, mas poderoso. Naquele instante percebi. Eu não estava naquela fazenda por acaso. Eu estava lá para ajudar a reconstruir aquilo que a dor tentou derrubar. Eu estava lá para ser resposta às orações de alguém. E estava lá porque aquelas 2 meninas já eram minhas, mesmo que eu ainda tivesse medo de admitir. Quando voltei para casa naquela noite, algo dentro de mim já tinha decidido. Eu faria qualquer coisa para salvar aquela família. E talvez, no processo, eu finalmente salvasse a mim mesma. Os dias seguintes foram decisivos. A fazenda parecia respirar com dificuldade, como um gigante cansado que precisava de socorro urgente.
Eu via o peso nos ombros de Samuel crescer a cada amanhecer, mas também via suas tentativas incansáveis de esconder isso das filhas. Ele era forte, mas até a força tem limites. Foi numa manhã nublada que tudo começou a mudar. Eu estava na varanda dobrando roupas pequenas das meninas quando ouvi Samuel conversando com o contador perto do galpão. O tom era sério, preocupado. As palavras último prazo, penhora e despejo cortaram o ar como facas. Minhas mãos tremeram. Eu amava aquele lugar. Eu amava aquelas meninas. E, embora tivesse medo de admitir, começava a amar o homem que lutava sozinho para proteger toda essa história. Quando o contador foi embora, Samuel permaneceu parado, olhando para a porteira como se esperasse que alguma solução surgisse do nada. A solidão dele naquela postura me doeu. Respirei fundo e me aproximei. Samuel! Ele virou, e a expressão que carregava era de um homem que estava à beira de perder o que mais amava. Helena? Ele passou a mão pelo rosto. Não queria que você ouvisse aquilo. As meninas já têm dor suficiente. Não se preocupe com isso. Eu sei que você fez tudo o que podia. Ele respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo. Eu estou falhando com elas. Não consigo manter o que construí com a mãe delas. Cada parede dessa casa tem a mão dela. E eu não estou conseguindo proteger nada. Você não está falhando, respondi, firme. Você está lutando, e ninguém luta sozinho. Samuel segurou meu olhar. Havia algo ali que eu ainda não tinha coragem de interpretar. Algo que queimava devagar, com respeito e intensidade. Helena! O que você está fazendo aqui mudou minha casa inteira, mudou minhas filhas, mudou até a mim, mas eu não posso pedir que você carregue esse fardo. Você não precisa pedir. O silêncio que se formou entre nós tinha mais verdade do que qualquer palavra. Naquele mesmo dia, tomei a decisão que vinha crescendo dentro de mim. Peguei a mochila que trouxe para a fazenda, a mesma mochila que carregava uma vida quebrada, e caminhei até a cidade. Fui direto à mercearia onde eu trabalhava antes de tudo ruir. Expliquei a situação ao dono, que sempre gostou de mim, e pedi meu acerto pendente. Era pouco, quase nada, mas era tudo o que eu tinha. Com o envelope nas mãos e o coração acelerado, voltei para a fazenda. Passei pela porteira com a sensação de que Deus estava segurando minha mão. Samuel estava sentado no alpendre, limpando uma sela velha. Quando me viu, franziu o senho. Onde você foi? Buscar isso, disse, entregando o envelope. Ele abriu devagar, como quem tem medo do que vai encontrar. Ao perceber que era dinheiro, seus olhos se arregalaram. Helena! Não, eu não posso aceitar isso. É tudo o que você tem. É tudo o que eu tenho hoje, respondi. Mas é também tudo o que eu quero investir aqui. Eu não estou dando nada. Estou plantando onde fui cuidada. Samuel balançou a cabeça, emocionado. Isso não resolve a dívida inteira? Eu sei, mas resolve uma parte. E nos dá tempo. Tempo para lutar. Tempo para pedir ajuda. Tempo para respirar. As lágrimas dele vieram. De mansinho, quietas, honestíssimas. Ele segurou minhas mãos, mãos fortes que tremiam. Helena, você trouxe esperança para essa casa. Antes que eu pudesse responder, duas vozinhas correram pela varanda. Papai! Helena! Gritou Esther sorrindo. A gente fez um desenho da nossa família. Querem ver? Ela mostrou um papel cheio de cores. Havia 4 figuras. Samuel, Laura, Esther e eu, de mãos dadas. Meu coração se desfez em luz. Samuel olhou o desenho e depois olhou para mim como se uma resposta antiga finalmente tivesse chegado. Elas te veem como parte da casa, disse com a voz baixa. E eu também. O mundo pareceu parar. As meninas nos abraçaram ao mesmo tempo. E naquele abraço apertado, cheio de calor, eu entendi que minha vida inteira me trouxe até ali. Não para fugir, mas para recomeçar. Naquela varanda, naquele fim de tarde, naquele desenho infantil, eu não encontrei apenas uma família. Eu encontrei meu destino. O tempo passou, e com ele vieram respostas que eu nunca imaginei receber. A fazenda não se salvou de um dia para o outro, mas cada passo dado em união trouxe uma força que não existia antes. Samuel encontrou apoio em amigos antigos, vizinhos, pequenos produtores da região.
Eu organizei rifas, bazares e uma feirinha caseira com as meninas. A cidade inteira pareceu entender que a luta daquele homem e daquelas crianças era maior que qualquer cerca de arame ou dívida acumulada. Mas o que realmente transformou aquele lugar não foi o dinheiro. Foi o amor que passou a habitar cada canto da casa. As meninas recuperaram o riso solto. Samuel deixou de carregar o mundo nos ombros sozinho. E eu descobri que meu coração, tão ferido, ainda sabia florescer. Certa tarde, enquanto o sol pintava o céu de laranja e o cheiro de pão doce invadia a cozinha, percebi que a cicatriz que me acompanhou por anos já não doía. Ela continuava ali, viva, mas agora fazia parte da minha história. Não como marca de dor, mas como lembrança de que a vida pode recomeçar mesmo nos terrenos mais áridos. As meninas me chamavam de tia, até o dia em que Laura, com a voz firme de quem fala a verdade do próprio peito, me perguntou: "Você fica para sempre?" Olhei para Samuel. Ele me olhou de volta. Nesse olhar havia tudo: gratidão, respeito, saudade da esposa que partiu e um carinho crescente que ele tentava guardar, mas já não cabia dentro dele. Ajoelhei diante das duas e respondi: "Fico, porque vocês mudaram minha vida, porque Deus me trouxe até aqui, porque aqui é casa." E naquele instante, enquanto as meninas me abraçavam e Samuel segurava minhas mãos com delicadeza, compreendi que a fazenda não era apenas o lugar onde eu fui curada. Era o lugar onde eu finalmente escolhi viver.